Olá, minhas irmãs e meus irmãos do Mensagens Kardecistas, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem e com bastante saúde. Iniciando mais uma semana de estudos, do Evangelho segundo o Espiritismo, mais uma semana que a gente vai fazer o nosso culto do Evangelho no lar, mais uma semana que nós vamos nos intelectualizar, ou seja, estudar o Espiritismo. E é tão importante estudar o Espiritismo, porque assim não ficamos com a opinião do outro, ficamos com a nossa. Muitas vezes, quando assistimos a uma aula, ou assistimos a uma palestra, ou alguém, de maneira mais informal, falando sobre o Espiritismo, muitas vezes, o que a pessoa está falando está baseado na doutrina mesmo, ou seja, nos livros da codificação, aqueles que foram escritos por Allan Kardec, e com a ajuda dos espíritos, que foram ditados pelos espíritos. Então a gente está falando do livro dos espíritos, do livro dos médiuns, do Evangelho segundo o Espiritismo, e dos demais livros da codificação. Assim como também os livros de outros médiuns e de outros espíritos, que vêm nos trazer tantas mensagens e nos ensinar como que é a vida após essa vida, não é verdade? Mas muitas vezes, minhas irmãs e meus irmãos, esses palestrantes que a gente ouve, ou as aulas, ou alguém falando de maneira informal, como eu disse, o que ele está trazendo é só a opinião dele. O que ele está trazendo é algo que ele ouviu falar, que ele interpretou muitas vezes de maneira errada. E aí a melhor forma da gente não cair nessas armadilhas, e muitas vezes essas armadilhas elas são muito calcadas, tem base na parte mística do espiritismo, então nos fenômenos, na aparição de espíritos, na materialização, em outras questões desse tipo, não que não sejam importantes, mas o espiritismo ele vem nos ensinar muito melhor do que as manifestações, ele vem nos ensinar a moral de Jesus Cristo. Então ele vem nos ensinar que nós só evoluímos a partir de nós mesmos, a partir do nosso esforço, a partir da nossa reforma íntima. Então o Espiritismo, ele é uma ciência, ele é uma religião, é uma filosofia, mas principalmente é a vivência da moral de Cristo. E é aí que a gente evolui e promove a nossa reforma íntima. Não é verdade, minhas irmãs e meus irmãos? Para aqueles que estão entrando no canal pela primeira vez, o meu nome é Moacir e eu sou administrador desse perfil Mensagens Kardecistas, que agora está aqui no Instagram, mas também no YouTube, Mensagens_Kardecistas, tá bom? Igualzinho aqui no Instagram. Vão lá no canal e se inscrevam, porque todas as semanas eu faço uma live com o culto do Evangelho no lar. Então nós fazemos o Evangelho no lar todos juntos. Então isso acontece todas as quartas-feiras às 20 horas. E aí nós fazemos sempre com mais de 1000 pessoas, todos juntos, falando do Evangelho, fazendo o Evangelho no lar. E é importantíssimo que nós tenhamos o hábito de fazer o Evangelho no lar, que quando fazemos é como se colocássemos uma capa de proteção espiritual em cima do nosso lar, protegendo o nosso lar, a nós mesmos, os nossos familiares e todos que moram ali conosco. Não é verdade? E o outro motivo é porque estudamos o Evangelho em família. E é importantíssimo estudar o Evangelho em família para que todos entendam do que se trata a doutrina espírita. E todas as segundas-feiras eu faço a postagem de um pequeno vídeo, de uma pequena palestra, de uns 10 minutinhos, que é essa que vocês estão assistindo, falando sobre o tema que a gente vai estudar na semana, na semana, e o tema que nós vamos utilizar na quarta-feira, na live do Evangelho no Lar. Tá bom, minhas irmãs e meus irmãos? A semana passada nós terminamos o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, e essa semana nós vamos iniciar o capítulo 7. O capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Então essa semana nós vamos estudar o capítulo 7, os itens 1 e 2. Tá bom? A gente vai estudando aos pouquinhos, porque a ideia não é ter pressa e terminar rápido todas as lições do Evangelho. A ideia é que a gente entenda, compreenda e passe a vivê-las.
a exemplificar na nossa vida o amor de Jesus que nós lemos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque é importante que todos nós, que a gente entenda que o Espiritismo é uma doutrina da prática. Não dá para ser espírita não praticante. Porque se eu leio sobre o amor de Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo, eu estudo o amor de Jesus e a exemplificação da moral cristã no Evangelho segundo o Espiritismo e não coloco em prática, aquilo que eu li, aquilo que eu estudei, aquelas teorias que eu estudei, é tudo letra vazia. Porque não tem significado se eu não coloco em prática. Ou seja, eu leio sobre o amor de Jesus e coloco em prática, pratico o amor de Jesus. Eu leio sobre a caridade de Cristo e eu coloco em prática, eu pratico a caridade de Cristo. E obviamente Cristo, né, Jesus Cristo, tem a régua lá em cima em termos de moral. E aí a gente fala assim, mas nessa encarnação não vai dar ainda para chegar na moral cristã, para chegar onde Jesus Cristo chegou, né, o seu nível de tolerância, de paciência, de compreensão, de amor, de caridade, de benevolência, nesta aqui eu não consigo chegar. É óbvio que não, e nenhum de nós vai chegar nessa encarnação. Nós vamos demorar centenas ou milhares de encarnações para chegar onde Cristo está. Agora, a gente pode fazer um pouquinho. A gente pode fazer um pouquinho dentro do nosso lar, com os nossos familiares, ter maior compreensão, ter maior tolerância, paciência, ser empático, praticar a empatia. Se alguém está fazendo alguma coisa, por que ele está agindo daquela forma? O que o motiva? Então, se colocar no lugar da pessoa e tentar olhar com os olhos dela, a partir do ponto de vista dela. Não é verdade, minhas irmãs e meus irmãos? Isso é importantíssimo. Então, nós vamos começar hoje o estudo do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, e os itens 1 e 2. E ele começa, né, no item 1, que é a parte o que é preciso entender por pobre de espírito. O que é preciso entender? Né? Então ele começa com a citação ao Evangelho de Mateus, né, a citação a Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que Jesus quis dizer com pobre de espírito? Primeiro que quando ele fala bem-aventurados os pobres de espírito, isso está essa citação, ela está nas bem-aventuranças, que faz parte do Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha, para quem ainda não leu, eu sugiro que leia, porque é maravilhoso. Gandhi, né, Mahatma Gandhi, que não era cristão, né, obviamente não era espírita, e ele dizia que se perdessem todos os livros e todos os registros da humanidade e se sobrasse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido, porque lá está descrita toda a conduta e moral que a gente precisa desenvolver para que a gente evolua espiritualmente, evolua moralmente, para que a gente passe a amar o próximo, como nos ensinou Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E aí, o que ele quer dizer, né, com esse pobre de espírito? Ele fala assim, por pobre de espírito, Jesus não entende os homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. Ele disse que o reino dos céus é deles e não dos orgulhosos. Então, quando ele está falando de pobre de espírito, ele está falando de humildade, de pessoas humildes, de pessoas que reconhecem o poder de Deus, a grandiosidade de Jesus e a urgência de seguir o seu modelo de conduta. É tão importante, né? Ele está falando da relação entre orgulho e humildade. O tanto que o orgulho nos prejudica, o tanto que o orgulho faz com que a gente fira as pessoas, faz com que a gente machuque a nós mesmos,
faz com que a gente tenha problemas que até somatizam no nosso corpo, né? Pessoas muito orgulhosas que têm muita dor de cabeça, ou que ou que é muito nervoso, muito nervosa, não é? Porque é difícil trabalhar o orgulho. É muito mais simples ser humilde, né? Mas humilde de forma genuína, de verdade, né? Não aquela humildade travestida, aquele orgulho travestido de humildade. E tudo isso está nos exemplos de Jesus, né? E aí ele vai fazer aqui no capítulo, e a gente vai estudar isso com bastante detalhe, né? E com bastante profundidade na quarta-feira às 20 horas, na nossa live do Evangelho no Lar, mas ele faz uma relação entre humildade e orgulho, e a relação entre ciência e espiritualidade. Porque muitas vezes a gente percebe que quanto mais culto é a pessoa, quanto mais culta é a pessoa, mais orgulhosa ela é. Quanto mais culta, mais orgulhosa. E aí ela fica com orgulho da sua potência, ou seja, ela fica com orgulho do seu conhecimento. Ela começa a achar que tudo que ela conhece e tudo que ela sabe já é o suficiente para explicar todas as questões, todas as coisas, né? E obviamente, minhas irmãs e meus irmãos, a ciência ela é importantíssima. Mas se estamos encarnados aqui, a ciência ela tem um propósito. Ela tem o propósito de explicar as coisas, mas ela não pode ficar calcada apenas na materialidade. Não é porque eu não vejo que não exista. Percebam, eu não vejo o ar, o oxigênio, eu não vejo, mas ele existe. Os meus pulmões não estão cheios dele. O raio-x, quando a gente quebra uma perna, machuca alguma coisa, precisa tirar um raio-x. Um raio-x do pulmão, por exemplo. A gente vê o raio-x? Não vê. Mas ele existe, né? Ele não imprime a imagem ali na chapa. É a mesma coisa, minhas irmãs e meus irmãos, da prece. A eficácia da prece. Eu não vejo, mas ela existe. A energia que eu mando para uma pessoa quando eu faço uma prece pedindo por alguém é como o oxigênio, o ar que nós respiramos. É como o raio-x, é como tantos outros exemplos. Eu não vejo, mas existe e resolve. E se muitas vezes eu não sou capaz de entender que existem questões que estão acima da minha compreensão, eu me fecho naquele conhecimento que eu acho que eu tenho e que é muito, e não consigo expandir para outros lados, para outras coisas. A gente não consegue sair do lugar. Lembrando que somos espíritos encarnados, e não um corpo que tem um espírito. E como espíritos encarnados, nós sabemos que a gente consegue usar 10% da nossa capacidade intelectual e inteligência, porque estamos limitados pelo nosso corpo físico. Quando desencarnamos, expandimos essa possibilidade de entender as questões. E são essas e outros aspectos do item 1 e 2 do início do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo que nós vamos estudar, discutir e refletir sobre ele na nossa live que vai acontecer e que acontece todas as quartas-feiras às 20 horas, onde nós fazemos o Evangelho no Lar e estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá bom, minhas irmãs e meus irmãos? Eu aguardo todos vocês na quarta-feira. Todos os dias, um dia antes, na terça, bem cedinho, eu faço a postagem da caixinha virtual de vibrações, ou seja, amanhã cedo, onde vocês colocam o nome das pessoas que precisam de vibração. Eu aguardo todos vocês na quarta-feira, às 20 horas, para a nossa live do Evangelho no Lar. Fiquem todos com Deus.